Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, o tema de hoje é 2 tipos de conversões a Cristo. 2 tipos de conversões. Está a conversão evangélica, pentecostal. O que existe, o que eles chamam conversão nesse sistema, porque eles se convertem, eles têm uma conversão. Por isso você vê que deixam de beber, deixam de dançar, deixam de fumar, deixam de ir ao cinema, porque nessa conversão vem um espírito de temor. É uma conversão com espírito até de medo. Alguns veem o diabo, pensam que o mundo vai acabar. Eu vivi assim, eu experimentei primeiro a falsa conversão. A primeira, eu a experimentei. E me trouxe mudanças, mas com temor, com medo. E produzia muitas críticas em mim e nos demais, e são muitas divisões na igreja, a primeira conversão. Mas agora há uma segunda conversão que não produz isto. Assim que há 2 tipos de conversão, e eu quero chamar-te a atenção para que entendas porque aqui a conversão é diferente do que nos lugares evangélicos, cristãos, católicos, enfim, todo tipo de conversão, de testemunhas de Jeová e de mormons. Eles têm sua conversão. Mas eu quero explicar-te por quê, biblicamente, com Bíblia, para que quando te perguntares, tu tenhas com que responder. Portanto, se você anota, seria muito excelente. Primeiramente, vamos ver a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 4 em diante. O temos aí no telão, é muito melhor, muito melhor. Diz: porque se vem alguém pregando a outro Jesus, diferente do que vos pregamos, ou se recebeis outro Espírito, diferente do que recebeste, ou outro Evangelho, diferente do que aceitastes, bem o tolerais. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos. Aí apresenta o apóstolo Paulo, o apóstolo para nós os gentios. Ele diz aos coríntios, que são gentios, ele diz: por que vocês recebem a outro Jesus e não recebem ao Jesus que eu apresento? O Jesus que Paulo apresentava era depois da cruz, ressuscitado. O Jesus que os apóstolos apresentavam eram Jesus antes de ressuscitar, que viveu judeu, comeu como judeu, se comportou como judeu. E então as conversões que apresentam os evangélicos hoje é o Jesus antes da cruz. E em si, tu te convertes a Jesus de Nazaré. Por isso tu escutas às vezes eles chorando: em nome de Jesus de Nazaré, te declaro são. Você já viu eles orando assim? E eu não me atrevo a dizer em nome de Jesus de Nazaré me declaro são. Irmão, em nome do ressuscitado, porque são 2 Jesus. Por isso é que diz, me repita aí, me repita no telão. Tens que esquadrinhar o verso bíblico, diz o verso 4. Diz: se vem alguém pregando a outro Jesus. Porque na mente do apóstolo Paulo existia essa expressão assim: se vem alguém pregando outro Jesus.
Se tu estivesses ali, tu terias dito: Paulo, um momentinho, é só um Jesus. E Paulo talvez teria dito: há um só Jesus, mas com duas manifestações. Ele veio e viveu judeu porque foi judeu e representou Jesus de Nazaré, não foi cristão. Ele foi judeu. Quem foi cristão foi depois que ressuscitou. Então aí começou o cristianismo. Agora todas as religiões apresentam o cristianismo com o menino Jesus, com os chamados evangelhos, com o lavamento de pés. Eles lavam os pés como símbolo de humildade. Tomaram a Santa Ceia, porque Jesus tomou a ceia com eles, que é a Páscoa. Batizam, por quê? Porque se batizavam, Jesus se batizou. Jejuam, por quê? Porque Jesus jejuou. Jesus quem? Jesus de Nazaré. E o ressuscitado se batizou? Não, porque já é outro. Então, o que acontece? Quando te pregam a Jesus de Nazaré, essas igrejas batistas, metodistas, pentecostais, todas, eu não vou usar o termo os acuso, senão os denomino, e apresentam, o tema de hoje é duas conversões. Eles apresentam uma conversão que é falsa e não tem direito de se chamar cristãos, porque eles apresentam a Jesus judeu. Por isso Paulo dizia: se vocês recebem a outro Jesus diferente do que eu ensino, como quem diz, eu ensino o correto, mas vocês estão apresentando a Jesus nos dias de sua carne, e já não é cristianismo, é judaísmo. Agora, há que entender que se você se converte a Jesus de Nazaré, há uma mudança em ti, e vem com manifestações. Às vezes te dá por chorar, ou te dá por uma culpabilidade bem grande, te sentes bem culpado. A mim aconteceu isso. Quando eu tive esse tipo de conversão, eu comecei a chorar e me senti malíssimo por tudo que eu fiz anteriormente. Então, se me meteu como um zelo, e era um zelo que era como com ira. Porque Paulo diz, um outro espírito. Se alguém recebe a outro Jesus, outro espírito, por quê? Porque o evangelho de Paulo diz que Deus não vos deu espírito de temor, nem de covardia, senão o espírito de quê? De amor, de poder e domínio próprio. São dois espíritos. Por isso eu digo que aquele que esteve aqui e se vai a uma dessas igrejas, eu não sei que é melhor não ir a mais nenhuma, mas sair daqui e ir para lá, olha, isso é mudar. Laranja por garrafa. Ou seja, é incompreensível que alguém venha aqui e que deixe de vir aqui e que se pergunte a ele: onde você está indo agora? Eu estou indo na igreja Avivamento da Esquina. Ou seja, que mudou a Jesus ressuscitado por Jesus de Nazaré. Sacou? O que tu tivesses é uma verdadeira conversão, abençoado. E tu tens o verdadeiro Espírito. Por isso é que em ti não há temor, nem te dá medo, já porque tens o verdadeiro Espírito. Tu podes sonhar que tu sonhares, ainda que tu dizes: isso eu não recebo, isso é um sonho de carne. Comi tarde, uns feijões me caíram mal, mas eu estou completo, estou abençoado e nada muda. Mas, na outra conversão, um sonho desses, e depois ligam para mim: olha, eu tive um sonho com uma serpente. Ah, isso é que tens demônio na casa. Porcos na sala. Escreveu uma senhora de Costa Rica, de sobrenome Cabeças, que escreveu um livro que se chama Pigs on the Parlos. Porcos na sala. Tu és a sala e tem porcos dentro, sabe? Demônios. Essa falsa conversão vem de outro apostolado. Aí mesmo no capítulo 11, veja o que diz o verso 13.
11, creio que é o 13. O 13. Porque esses são o quê? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se disfarçam como apóstolos. Quem eram os únicos apóstolos de Cristo que existiam naquele tempo? Os 11. Agora Paulo lhe chamou falsos apóstolos. Paulo o chamou aos 11 falsos apóstolos. Isso vem de outro apostolado. E te dá e nessa conversão há sinais. As pessoas se curam. Agora, para cá vem evangelista que te põe as mãos ou que te sopra, não te toca, ele faz. Você cai. A última viagem que eu fiz por New England, eu comecei a experimentar isso. Bom, eu disse, eu quero esse poder. E então... Porque lá, sem poder, tu não pode, tu não és ninguém. De fato, tu sabe o que faz um pregador lá? Quando chega um pastor de visita, ele diz, vem, ora, para ver o poder que tem. Ou seja, o coloca a pôr as mãos e se não acontece nada, diz, isso é um pastor frouxo. O problema é que depois que essa gente se para, segue igual. Porque a carne para nada aproveita. E a falsa conversão é para a carne. Tudo é carne. Não vistas assim, não proves, não te ponhas, não toques. Doutrinas de homem, aplica-se na falsa conversão. Agora, na verdadeira conversão, tu não é para a carne, é para o teu espírito, para o teu homem interior. Por isso é que tu estás como que tu estás, porque eu venho alimentando o teu homem interior. Então, quando o teu homem interior depende do grau de crescimento, pois então se tu como homem interior te curas, te prosperas, porque tu começas a confessar. Então com a mente, com o homem interior, tu ministras ao exterior. Mas não que ninguém venha te ministrar ao exterior sem tu teres nada no interior. Porque os profetas disseram, de seu interior correrão rios de água viva. De seu interior, o assunto está por dentro de ti. Se tu nunca despertastes a vida interior que tu tens, há pessoas que me vêm e eles experimentaram uma religião, conceitos, ideias de Deus, mas há uma vida interior que quando a pessoa é iluminada, essa vida começa, que é o que aconteceu contigo. Tu experimentastes o renascimento de tua vida interior, não a exterior. A exterior, a pessoa vive em religiões, em conceitos. Então, Paulo acusou aos 11 apóstolos que viveram com Jesus de Nazaré serem culpados desta falsa conversão. É uma conversão falsa. E o poder que se manifesta aí é um poder enganoso e mentiroso. Mas é poder. É o mesmo poder que a pessoa experimenta com espíritas, ou com feiticeiros, ou com milagreiros. Esses são poderes que vêm da parte de Deus, não do diabo. É Deus quem envia. Deus disse, por não terem crido na verdade, eu lhes envio o poder de mentira. Tu sabes por que é mentira? Porque te faz um milagre e te deixa a mente vazia. Esse tipo de conversão te dá um poder, te dá uma atitude farisaica. Sempre estás em malícia, isso está mal, esse está nisso, esse está naquilo. Porque assim a igreja começa com esse ciúme. Mas veja como veste essa mulher, veja. E veja como veste aquele. Veja como tem um enfeitinho aqui, cuidado que isso é do diabo. Afeta a parte visível. As joias, tudo que tu utilizas, e aí há grandes críticas por isso. E a malícia, muita malícia.
Pois em algumas congregações já estão melhorando, mas há congregações que põem as mulheres à parte dos homens. Gente que nunca esteve separada no mundo, vem na igreja para se separar. Um diz, olha, minha esposa está lá e eu aqui. Imagine. Veja onde começou isto. Em Atos capítulo 2, começou no verso 37 ao 42. Aí começou esta falsa conversão. Atos capítulo 2, 37 em diante. Ao ouvir isto, que Pedro disse a eles que eles crucificaram a Jesus. Sem dúvida, Jesus, nos dias de sua carne, disse: ninguém me tira a vida, eu que dou. Então aqui Pedro fez-os entrar em culpabilidade. Vocês crucificaram e danificaram, o mataram. Mas veja o que diz aqui: ao ouvir isto, se compungiram de coração. Entrou culpabilidade e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: varões e irmãos, o que faremos? Pedro lhes disse: arrependei-vos. Pedro não lhes disse: reconciliai-vos. E vamos explicar a diferença. Ele disse: arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Paulo não disse que tu tens que te batizar por perdão de pecado. Paulo disse: Cristo não me enviou a batizar, mas aqui há batismos. Por isso é que as pessoas pensam que o batismo é parte da experiência cristã, pois como Pedro disse aí, mas vais ver, diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, Paulo disse, por haver crido nele, fosse selados com o Espírito Santo. Não porque te batizaram e se arrependeu. Porque para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com outras muitas palavras testificava e lhes exortava, dizendo: sede salvos dessa perversa geração. Assim que os que receberam sua palavra foram batizados, e se acrescentaram naquele dia como 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, não do apóstolo. Quer dizer que Cristo aqui já morreu, ressuscitou, e os apóstolos seguiam pregando a doutrina de Jesus de Nazaré, porque era a única que conheciam. Na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Agora, veja o que diz, vamos buscar em 2ª carta a Tessalônica, aos Tessalonicenses, de onde vem este poder, que é enviado da parte de Deus. 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 e 11. Verso 10, veja o que diz: e com todo engano de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia um poder. É poder que Deus envia. Veja o que diz a tela: por isso Deus lhes envia um poder enganoso, para que creiam na mentira. Agora é poder. Veja, quando você vai a um quartinho desses, vamos orar aí. Aonde? Aqui nesse quartinho que temos ali, temos uma luz meio apagadinha, vamos orar. E o que vamos orar? Vamos pedir que o poder de Deus se manifeste. Que o poder de Deus o quê? Se manifeste.
Mas se é que juntou o teu espírito, diz que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. E tu estás completo, estás abençoado, para que é que tu queres que o poder de Deus se manifeste? Porque eu quero sentir uma experiência mística, pois Deus te envia o poder, mas enganoso. Te chega o poder. Eu vi pessoalmente, mas é um poder que não vai te ajudar em tua experiência cristã. Agora é poder e é de Deus. Mas Deus envia a mentira, apóstolo. Bom, Satanás está destruído. Satanás não envia. Quem envia é Deus mesmo. Que pode te enviar Satanás se ele está destruído? Por isso Deus lhes envia. Tu quer se meter num quartinho, aleluia, 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 aleluia? Bom, não estás suposto a dizer aleluia, é Abba Pai, porque já o Espírito de Deus está em ti. E desce, Senhor, manifesta, manifesta, manifesta-te. E Deus vai ouvindo isso, que eu me manifeste. Que mais manifestação que me unir a Ele, sou um Espírito com Ele. Que nele estamos completos, se não nos falta nada. O que Ele está buscando? Poder, 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 poder. Poder? Pois vai te enviar poder. Agora tens que ver o que vem. Porque uma vez eu estava numa reunião e saiu uma senhora que disse que era profetisa e se arrastando como uma serpente por toda a congregação. Então, se tu estás na conversão equivocada, corres perigo, porque é falso, é uma falsa conversão. Agora, qual é a verdadeira conversão? É essa que vamos falar agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16 em diante. Aí estamos na tela. De maneira que nós, está falando Paulo, não? Daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E até mesmo se a Cristo conhecemos segundo a carne, já o quê? Já o que diz? Até mesmo se Cristo foi judeu, quando estava em sua carne. E se te convertes a Cristo, pois vais terminar em judaísmo, legalismo. Então diz, segue. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Eis aqui, todas são feitas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos deu o ministério do arrependimento. Agora veja que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a quantos? A todos os eleitos, não levando em conta aos homens os seus pecados. Se não leva em conta, você tem que se arrepender. Por que Pedro disse arrependei-vos? Porque ele não sabia isto. Mas Paulo sim sabe que ele não leva em conta. Do que você vai se arrepender se ele não te leva em conta? E nos encarregou a palavra da reconciliação. Esse é o chamado, a palavra da reconciliação. Agora, nós nos perguntamos o que significa a reconciliação. Por que nós não fazemos chamado à frente? Tem igrejas que dizem, irmãos, quantos hoje entregam sua vida a Cristo? Passe à frente, vamos orar por você, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, e você passe da morte à vida, e você e seus pecados ficam perdoados hoje, e se arrepende. Agora, por que eu não me atrevo a fazer isso? Porque essa é uma mentira. Número 1, eu tenho que dizer reconcilie-te. Agora, o que significa reconciliação? Que houve uma relação prévia. Quando um casal briga e se separam porque estão separados em casas diferentes, e se reconciliam, voltam, tem que se casar de novo? Não, já estão casados. Não vai voltar. É igual que os pastores, aos já que se arrependem, deixam a igreja por um mês e dizem, você tem que se arrepender novamente, passe à frente para reconciliar-se. Por quê? Como é que ficamos? Ou seja, que há muita falsidade em sua apresentação. Portanto, reconciliação significa
que ele já teve uma relação prévia contigo antes da fundação do mundo. Adão pecou e a estorvou. Cristo veio e tirou o pecado do meio e te perdoou. E não leva em conta os seus pecados. Portanto, agora, a conversão correta é que tu escutes e entendas que tu és um perdoado. Que tu estás dizendo é graça, papai. Eu pensei que tu havia me esquecido. Eu pensei que eu estava perdido. Não, tu não estás perdido. Nos reconciliamos hoje. Ainda sou teu pai. Portanto, para que passar à frente? A receber o quê? Receber o que já tens? Por isso é que nós não fazemos chamamento. Isso não é um altar, isso é um palco. E é um pouquinho mais alto para eu ver vocês. Senão, tampouco isso nem fazia falta. Um palco de madeira e tapete. Este palco é igualzinho àquele lá do campo, lá onde vão as mulheres e fazem de tudo lá. É o mesmo. Aqui não há nada santo. Aqui o único santo é eu e você. O demais... Você sabe por que quando uma pessoa, como um sacerdote, um líder da igreja católica, passa pela frente do altar e se inclinam? Porque ele pensa que ali há algo santo. E ali o que há é metal, bronze e pintura de cor de ouro. Isso é o que é ali. E você crê que isso é santo? Igual passam por um cemitério e fazem. Se ali o que tem são ossos, se é que tem ossos. Você tem que sair de todas essas tradições, desses medos. Nas igrejas evangélicas eles não fazem assim, mas então é quando alguém tem que ir participar. Você está ordenado ao ministério. Você fique aí abaixo. Então eles colocam aí um palquinho menor embaixo, mas aqui não pode subir porque são categoria upgrade. Olha, estou falando hoje com milhares de cristãos e pastores. Tu pensas que tu estás convertido. E é verdade que estás convertido a uma falsa conversão. Por isso tem medo do diabo. Por isso creem no diabo, porque tem medo. Por isso talvez você fosse uma igreja onde você já viu sei lá quantas vezes. Por isso pensas que pode te perder, porque tens uma falsa conversão de um falso apostolado. Assim que os que estão me vendo, sinto estar convertido. Agora o que tem que fazer é reconciliar-te. Não experimentaste uma segunda graça como experimentaram todos que estão aqui. Milhares por todo mundo. Nos damos conta dessa falsa conversão. E é uma conversão a Jesus de Nazaré. Mas não é Jesus de Nazaré que tu necessitas. Tu necessitas do que ressuscitou. Do ressuscitado. E tu sabes que na conversão correta, a pessoa aprende, diz que Deus estava em Cristo. Então quem é que estava dentro de Jesus de Nazaré? Deus. Deus estava em Cristo, em sua vida terrenal. Mas ele não era o filho era a carne. O que estava ali era Deus mesmo. Mas as pessoas, os da falsa conversão, creem, Pai, Filho e Espírito Santo, creem que são três. E eles pensam que Papai Deus foi papai de Jesus de Nazaré. E que Jesus de Nazaré foi um filhinho que Deus teve. Eles pensam isso porque estão numa falsa conversão. Mas quando tu estás na verdade, tu sabes que Jesus Cristo é Deus mesmo. Que há um só Deus. Que isso é um rudimento da Santíssima Trindade. Isso é uma mentira. Essa é a maior mentira. Esses católicos que estão nos repreendendo, que estamos debochando, não. É que eles creem numa mentira. E isso de Pai, Filho e Espírito Santo, isso é uma mentira. Isso foi uma camuflagem que Deus usou para que o crucificassem. Mas uma vez crucificado e ressuscitado, já é um só Deus. Por isso é que Paulo diz uma fé, um batismo em sua morte. Um só Deus. Não são dois nem três. Você não pode crer nisso de
nesses rudimentos da Santíssima Trindade. Isso não são palavras sãs. Veja, eu vou ler o último verso e com isso terminamos. Hebreus capítulo 10, verso 20. E se tu tens espírito de sabedoria, então tu vais receber o que diz aí, e espero que passes na prova. Isto é, já depois da cruz, verso 20, do livro aos Hebreus, veja o que diz: pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu. Isso é, de quê? Então, a carne que Deus se pôs se chamou Jesus de Nazaré, o véu. Jesus de Nazaré. Diga, Jesus de Nazaré e o véu são o mesmo. A mim um homem me disse, me acusou dizendo: isso é tão atrevido que se atreve a chamar véu a papai Deus. Pois tu sabes quem foi o véu? Jesus de Nazaré. Para levar-te aonde? A um caminho o quê? E tu sabes o que fez o cristianismo de hoje? Que ficaram olhando o véu e se esqueceram do caminho novo. Não fiques estancado no véu. O véu que veio foi para pagar um preço, para poder chamar-te cristão. Mas há muitas pessoas que ficaram enredadas no véu. Sim, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu. Jesus de Nazaré, isto é de quê? Pois Jesus de Nazaré, a carne como se chamou? Jesus de Nazaré. Mas ele foi que te abriu o caminho novo. Mas você não pode ficar olhando para o véu. Por isso os católicos ainda estão: Santa Maria, Mãe de Deus, olhai por nós pecadores. Estão no véu ainda, olhando para o véu. E o menino Deus, o menininho Deus, e orações ao menininho, ao véu. Irmão, em nome do véu, eu te expulso em nome do véu. Sabe, não quer entrar. Um empurrãozinho mais. Dá um passo a mais e chega ao ressuscitado. Mas não fique estancado no véu, que aí está estancado os evangélicos, católicos, pentecostais. Toda a gama de nome estão metidos no véu. E por isso o véu os tem cegos. E tu sabes o que Jesus disse nos dias de sua carne? O que puser os olhos em mim, e sobre quem esta pedra cair, será despedaçado. Ele mesmo pedia: não põe os olhos em mim, que eu sou o véu. Eu que faço isso. Estou abrindo uma ponte aqui para que vocês passem para o outro lado. Mas então os católicos o têm aí no pescoço. Tem o véu pendurado no pescoço. Então, os evangélicos têm onde o véu morreu, a cruz sem o véu. E onde quer que for, nas orelhas, onde for o põe. Mas não querem passar ao caminho novo e vivo, onde tua igreja chegou.